pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica da população, tá bom? Mundial. Vamos lá. A população é o conjunto de pessoas que reside ou habita em um determinado território, tá? Pode ser uma cidade, um país, um estado, até mesmo o nosso planeta, tá? E o comportamento e a nossa condição de vida vai ser medida através de indicadores, né? A taxa de natalidade, que é a de nascimentos, a de morte, expectativa de vida, dentre outros, tá? A dinâmica demográfica ou populacional, tá? É o resultado do crescimento da população e como ela se distribui, como é que ela se localiza no espaço, tá, pessoal? No espaço geográfico, tá? O crescimento da população mundial foi muito lento e gradativo, tá? Até chegar à Revolução Industrial. 10.000 anos depois do nascimento de Cristo, tinha na Terra 4 milhões de pessoas. E depois de 5.000 anos, a gente teve 5 milhões, tá? Os homens naquela época eram nômades, ou seja, eles viviam em grupos e não ficavam em um lugar só. Eles sempre ficavam andando atrás de comida. E eles dependiam sempre da natureza. Então, se a população não podia aumentar demais. Por quê? Porque podia faltar alimento e a mulher também não podia carregar mais de um filho nas expedições, tá? Porque eles tinham que mudar sempre de um lugar para o outro. Então, lá por volta de 3.600 anos antes de Cristo, quando começou a inventar a escrita, né, a população já tinha mais ou menos 14 milhões de pessoas. E quando Jesus Cristo nasceu, tá, já tinham 170 milhões. O crescimento foi notável lá mais a partir do século XVIII, porque teve a Revolução Industrial. Então, com a sociedade industrializada, teve forte urbanização, tá? Aí começou a assistência médica, sanitária, então a população começou a crescer, tá? Em 1993, o planeta já tinha mais de 5,5 bilhões de pessoas. Então, a gente já sabe que tem mais de 7 bilhões, né? E em 2025 a gente vai ter 8 bilhões e 525 milhões. É uma previsão, tá, pessoal? E a gente já tá em 2020, então só falta 5 anos para essa previsão ser verdade ou não, né? Mas a gente sabe que tem uma desigualdade também na distribuição da população, né? Porque a gente está dividida de forma irregular, né? De forma desigual. Então, em grande parte dessa desigualdade seria nos ritmos de crescimento e dos fatores históricos e econômicos também. As primeiras civilizações, elas se desenvolveram ao longo dos rios, nas planícies, então os solos eram úmidos e férteis e podia crescer muitos produtos que as pessoas já conheciam naquela época. Então, eles conseguiam organizar as sobras alimentares e começou a desenvolver o comércio e começaram a atrair pessoas para aquele lugar, tá? Só que houve lugares em que não foi assim tão desenvolvido e não tinha tantos habitantes assim. Então fica aí a curiosidade, né? Fica a dúvida. Populoso significa povoado? São dois termos que são muito usados na geografia quando a gente fala de população, tá? Populoso é o número total de habitantes, tá? Tipo, o Brasil é o quinto país mais populoso do planeta. Mas ele é pouco povoado. O que seria então povoado? É a concentração de habitantes por quilômetro quadrado, né? Então a gente sabe que lá em São Paulo é muita gente por quilômetro quadrado. Então a região sudeste ela é bem povoada. Só que, por exemplo, lá no norte, algumas regiões alguns lugares do centro-oeste e do norte não são tão povoados assim, né? A população não é tão bem distribuída no espaço geográfico, tá? Para analisar a qualidade de vida da população ou a economia, então a gente vai ter que usar o que? Os indicadores, tá? Lá na Holanda e na Bélgica e no Japão, eles são povoados, tem mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, mas não são considerados superpovoados. Então a população vive lá tranquilamente. Por quê? Porque eles têm a estrutura econômica e têm serviço público para atender suas necessidades. O Brasil ele tem uma baixa população relativa, né? Tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Mas ele é superpovoado, porque a gente não tem serviço público de qualidade para todos, tá? Nem todo mundo tem acesso à saúde e educação. Não tem emprego com salário digno, nem todo mundo tem habitação. Então, o desenvolvimento socioeconômico é baixo, tá? Outros termos que a gente usa muito também aqui na geografia seria o quê? Superpopulação, que é quando tem um alto número de população absoluta. Superpovoamento, que é quando tem alto número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? E a gente usa isso para avaliar as características da população, tá? Quando teve a Revolução Industrial, né?
foi um grande progresso para o mundo. Então, a gente substituiu o trabalho manufaturado, né, artesanal, pelo uso das máquinas. Está lá no século XVIII. E foi dividido em 3 períodos. A primeira, né, lá na Inglaterra, quando surgiu as primeiras máquinas movidas a vapor. A segunda, quando foi lá, se difundiu pela Europa e América a Revolução, então surgiu novas formas de energia, como a hidrelétrica, e também teve novos combustíveis, como a gasolina. E a terceira revolução, que aconteceu desde 1900 em diante, que são várias inovações, né? Veio a energia atômica, meio de comunicação mais rápida, produção industrial em massa, tá? Que caracteriza a terceira revolução. Com isso, a gente teve o processo de industrialização e a urbanização, tá? Porque como foi avançando e transformando o mundo por meio das máquinas, por meio da revolução, tá? O processo de urbanização se intensificou, ou seja, as pessoas estavam indo para as cidades, né, para trabalhar nas fábricas, porque lá aconteceu, né, o êxodo rural, lembra, as pessoas foram indo para a cidade, então isso o quê? Vai acontecendo a urbanização, que é o conjunto de técnicas e de obras que deixam a cidade, né, uma área em condição de ser habitada, tá? Então, essas cidades foram sendo formadas através da industrialização, tá? E esse é um dos principais fatores que teve, né, a transformação do espaço geográfico. Isso vai interferir nos fluxos populacionais, vai reorganizar as atividades da sociedade e promove a instrumentalização de técnicas que são essenciais para nós humanos, né? Por exemplo, a atividade industrial seria o quê? O arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e o capital vão transformar matéria-prima em produtos. E hoje é quase essencial na nossa vida produtos que são industrializados, né? Hoje a gente não consegue imaginar nossa vida sem os produtos, né? Sem o nosso celular, né? Bem feito, sem nosso computador para estar assistindo aqui a nossa aula de hoje. Então, já são serviços considerados essenciais, tá? E também houve avanços o quê? No sistema de comunicação, no sistema de transporte, todo mundo começou a consumir esses produtos, independente da distância, né? Independente do lugar que eles forem fabricados. Então, a logística aí contribui para a entrega aí desses produtos a todos, tá? Então, no meio rural, o processo de industrialização também acontece, tá? Quando a gente vai investindo em maquinários, por exemplo, tratores, colheitadeiras, semeadeiras, entre outras máquinas, que vão melhorando os serviços, tá? A população passou a residir nas cidades, então ficaram maiores, ficaram mais povoadas, tá? E tem também a mecanização, que não é o único fator responsável pela saída, né, do campo para a cidade, tá? O êxodo rural foi um dos elementos que a gente comentou que o pessoal estava saindo, não queria mais trabalhar na roça, foi para a cidade, né? Foi para trabalhar nas fábricas, mas hoje em dia a gente sabe que o meio rural está tão industrializado quanto o meio urbano, tá? Só a gente não tem grandes fábricas, mas a gente conseguiu modernizar também a nosso extrativismo ali nas áreas de agropecuária, tá? Só que na cidade a industrialização é mais atrativa, né? Porque tem mais oferta de emprego, tanto na fábrica quanto em outros ramos, né? Tanto ramos de serviço também, tá? E os primeiros países que se industrializaram também foram os países que se urbanizaram melhor, né? Então, se tornaram verdadeiros territórios urbanos industriais. Isso vem acontecendo ao longo de todo o século XX, agora no século XXI ainda mais, tá? Então, a ONU previu que até 2030 todas as regiões do mundo terão mais pessoas vivendo na cidade do que no meio rural, tá? O grande problema desse crescimento acelerado das cidades é a macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço urbano, né? Muita gente vivendo na cidade e acarreta o quê? Problemas ambientais, problemas sociais, precisa de infraestrutura. As pessoas não têm dinheiro, vão morar onde? Nas periferias, né? Aumenta o trabalho informal, não tem emprego para todo mundo, tem poluição, não tem acesso a saneamento básico. Então as pessoas começam a morar em condições precárias e isso vai fazer principalmente afetar, né, a saúde dessa população, tá? Continuando, a gente vai falar um pouquinho da ocupação do território, né? Que os países ou as regiões que vão apresentar um crescimento populacional superior à sua capacidade de crescimento econômico, né, costumam apresentar um fenômeno que a gente chama de emigração. O que é emigração? Quando os habitantes vão sair em direção a outras regiões, né, vão se transformar.
essas áreas se transformam em polos de repulsão. Mas quando os países têm um crescimento econômico superior ao crescimento da população, eles se tornam polos de atração. Então as pessoas começam a imigrar, começam a ir para essas regiões, tá? Na década de 90, esse principal polo de atração era a União Europeia, né, por causa das suas relações econômicas. Os países começaram a competir entre si e competir com a economia americana. Então, começaram a criar uma nova realidade. Então, todo mundo queria ir para a Europa. Então, porque ela queria aproveitar a economia em crescimento, queria aproveitar a oportunidade de trabalho e também eram fascinadas pelo primeiro mundo. O Brasil já foi país de imigrantes, né? Também lá nos Estados Unidos, junto dos Estados Unidos. Por quê? Porque precisava de mão de obra nas lavouras. Então vinha europeu, vinha muita gente para cá. Só porque a Europa estava passando por dificuldades depois da guerra, né? Tinha desemprego, tinha perseguição religiosa, tinha muitos conflitos. Então veio o quê? Portugueses e africanos, logo na nossa colonização, né? Depois veio os espanhóis, os alemães e os japoneses, os italianos. Muita gente migrou também para o nosso país, tá? Teve o quê? Expansão da soja também lá no sul do Brasil, né? E os brasileiros foram para onde? Para as terras paraguaias, né? São os brasiguaios que são chamados, tá? Na década de 80, teve recessão mundial, o país estava subdesenvolvido, tá? Então os países estavam indo para onde? As pessoas estavam indo para os Estados Unidos. Então, a gente estima que hoje esteja mais de 1,5 milhão de brasileiros vivendo em condição de imigração, tá? E para finalizar, a gente vai ver um pouquinho da estrutura da população, né? A gente vai conhecer essa estrutura através da pirâmide etária, que é um gráfico que vai analisar a distribuição da população através da idade, tá? A gente vai descobrir qual é a parte da população que está economicamente, ou seja, que está na idade de trabalhar e de produzir. A gente tem várias pirâmides, cada país tem a sua pirâmide, a gente não pode generalizar. Existe país que tem uma população jovem, existe o país que a população já é mais idosa, tá? Isso talvez não seja um grande problema para o desenvolvimento econômico e social, mas isso já dá uma boa base de quantas pessoas a gente precisa aí para movimentar a economia, tá? Aqui a gente tem o gráfico, aqui em azul representa os homens, aqui em vermelho representa as mulheres, tá? Aqui a gente tem a idade, né, do pessoal. Então, a gente vê aqui que de 0 a 4 anos a gente tem uma boa população, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Olha aqui, de 15 a 19 anos. Veja que o gráfico a base é larga, ou seja, tem mais jovens do que idosos. Olha, aqui mais de 80 anos, como está pequeno, os homens ainda maior do que as mulheres, tá? Aqui atrás a gente tem uma projeção, tá? O mais escuro é o que estava lá nos anos 2000, tá? E a projeção aqui mais clara é o que se espera para 2035, tá, pessoal? Então, vamos ver o que diz aqui, ó. Nos países subdesenvolvidos, ou seja, menos desenvolvidos, a elevada proporção de jovens constitui um peso para os adultos. Por quê, ó? Fraca industrialização e pouca mecanização no campo, então tem uma baixa produtividade. A luta pela sobrevivência vai fazer com que os jovens ingressem no mercado de trabalho antes de terminar os estudos. Os jovens, quando se tornarem adultos, não terão grande qualificação e vão ter dificuldade para sustentar as outras faixas etárias, ou seja, os jovens que dependem dele e os idosos. E vai ficar se repetindo esse ciclo, tá? Então vai criar necessidade que os filhos trabalhem desde cedo. Isso quando a gente está falando de países subdesenvolvidos, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de responder as atividades no final do capítulo. Até a próxima aula. Não esqueçam de mandar as dúvidas no privado também.